Ok. Para quem está chegando agora no Projeto Espírita Religare, o meu nome é Rose, eu faço parte desse projeto já tem algumas décadas, para mais de uma década, e o Projeto Espírita Religare é uma ferramenta de apoio ao movimento espírita, que oferece cursos de capacitação e qualificação de diversas áreas e tarefas. Então, um dos nossos cursos é o curso de passe magnético e tratamento magnético. Mas nós temos cursos de exposição espírita, cursos de acolhimento fraterno, curso do tarefeiro espírita que fala sobre a tarefa espírita do ponto de vista da objetividade mesmo da tarefa, do lado material, e também no aspecto mediúnico e espiritual das tarefas. Ou seja, os seminários são muitos, os cursos também são cursos de 15 princípios fundamentais, os cursos são dos mais variados. Nós temos também estudos que são virtuais. E temos também estudos que são virtuais, estudos das obras da codificação kardeciana. Então, esses estudos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, a obra A Gênese, e já estudamos o Seu Inferno. Então, quem quiser depois entrar no nosso grupo de estudos das obras da codificação, nós vamos mandar o link lá, é só vocês entrarem no grupo para participar conosco durante a semana, tá? Os estudos são participativos, são estudos leves, mas bem aprofundados, bem explicadinhos, então dá uma oportunidade muito boa da gente aprender juntos. E hoje nós estamos começando esse curso, que é o curso de passe magnético e tratamento magnético. Eu vou compartilhar na tela aqui para fazer a apresentação para vocês do nosso curso, de como que será o nosso curso nesse período que nós estaremos juntos aí, em 8 semanas. E o Evangelho fala para a gente, sabe, gente, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, já estou dizendo para vocês o seguinte, começar é fácil. O desafiador é concluir com alegria, é continuar estudando, concluir, que eu estou dizendo, concluir o módulo 1, tá, gente? Porque se tem uma coisa que nós aprendemos na questão do passe magnético, é o seguinte, a gente começa a estudar e não termina nunca. Isso é uma coisa que eu coloco para vocês, assim, sem nenhum medo de errar, sabe? Por quê? E aí eu vou dizer para você no decorrer desse nosso estudo, o porquê disso. O porquê que a gente começa a estudar e não termina nunca, né? Para além de ser uma matéria complexa, uma matéria que ela tem as suas nuances, que na medida que você vai aprendendo, que você vai meditando, refletindo, você vai aprofundando nessas nuances, né? Aprofundando nessas, vamos dizer, nessas matérias que são desdobradas, né? Partindo do estudo do magnetismo, a gente fica com uma sede cada vez maior de aprender a respeito do ser humano, a respeito da fisiologia e da anatomia, o desenvolvimento das técnicas. Então, assim, de fato, o magnetismo, o passe magnético, é algo que a gente começa a estudar, mas a gente não conclui. A gente não conclui. Deixa eu ver, cadê a sala da Vilminha? Vilminha, você está vendo as duas telas aí, lado a lado? Estou vendo uma, curso de passe, mas parece que está sobreposta, né? Não está aparecendo as duas. A minha não está do lado. Não, tem Não está do uma lado aqui, grande, ó. não? Não, e tem uma outra aqui, só tem uma só.
Então, vamos lá, turma. O pessoal falou que está aparecendo as duas. Ok, ótimo. Deve ser a sua configuração, Vilma. É. Beleza, fecha seu áudio aí, fazendo favor. Como que vai ser o nosso curso, gente? Olha o cronograma. Primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos refletir em torno dessas matérias. Jesus, o terapeuta, história do magnetismo, diferença entre passe espírita e tratamento magnético e requisitos para o passista ou magnetizador. Aula 2, Deus, Espírito e Matéria, constituição do ser humano, corpo mental, fluidos, perispírito. Aula 3, Inteligência, pensamento e vontade, passe magnético, definições, passe magnético e mediunidade. Aula 4, Centros vitais, plexos, anatomia e fisiologia. Aula 5, regras do magnetismo, velocidade e distância, técnicas. Aula 6, dentro das técnicas, dispersivos, concentradores, conjugação das técnicas. Aula 7, sopros, utilidade, água fluidificada e magnetizada. TOM, tratamento, de obsessão pelo magnetismo. Aula 8, TDM1, tratamento de depressão pelo magnetismo. Ok? Nós iremos refletir sobre essas matérias. E por isso que a gente precisa otimizar o nosso tempo. Porque são muitas matérias por um tempo que é relativamente curto. Por que relativamente curto? Porque nós vamos passar para vocês algumas coisas para vocês lerem, alguns vídeos para vocês assistirem, que serão matérias complementares, tá bom? Então, é importante que todo mundo, para acompanhar a linha de raciocínio do curso, faça as leituras que iremos passar para vocês. Já vai estar tudo mastigadinho com os links, é só clicar no link, vai abrir a página, faz uma leitura, lembra do que foi dito no curso, para ir construindo uma ideia, um raciocínio lógico em torno das matérias. Em Espiritismo, e a gente tem que lembrar do tríplice aspecto da doutrina no seu componente científico, não é crença. Não é crença. Tem que passar pelo crivo da razão, da lógica. Então, é importante que todo mundo entenda as matérias, entenda a linha de raciocínio que a gente vai desenvolver. Combinado, turma? Pode balançar a cabeça, fazer gestinho. Tô vendo aqui a Cássia, tem uma galera aí que já é, ó. Flaviana, é turminha já colada no Religare. Ô, gente, que alegria, viu? Muito feliz de estar com vocês em mais um curso. Feliz de coração mesmo. Coisa boa. Então, vamos lá, vamos começar, então, a adentrar nas matérias, né? Ô, gente, a primeira matéria é bacana demais. Aqui esqueci de falar, né, da nossa linha de pesquisa e raciocínio, né? Lembrando que o Projeto Espírita Religare sempre faz um embasamento em Jesus, Kardec, Emmanuel e André Luiz, tá, gente? E a nossa linha de pesquisa e reflexão, Jesus, Kardec, Emmanuel e André Luiz, que a gente chama de quarteto fantástico, essa turminha boa. Que essa turminha não tem erro. Mas vocês não usam outras coisas? Não usa, a gente usa o grande patrono do Projeto Espírita Religare, que é o nosso querido Eurípides Barçanufo, a nossa querida Anália Franco. Usamos também Hamed, né, algumas obras da Joana de Ângeles. Mas a nossa linha de pesquisa e estudo é um pouco mais Emmanuel, André Luiz, partindo de Jesus e Kardec, como aqueles que são os primeiros, né? Que vai construir o nosso raciocínio. Vamos enviar, sim, cronograma, tudo bonitinho, para vocês terem esse cronograma e ter como acompanhar também as matérias posteriores, né? Então, vamos lá.
E aí, essa biografia, qual que é a biografia que nós vamos utilizar para esse curso? Sempre Jesus, Kardec, Emmanuel, André Luiz, o magnetismo parte de Mesmer, né? Vou mandar para vocês um livro de Mesmer, e Deleuze, que é o criador das técnicas, e o nosso professor, que é o nosso querido Jacó Melo, que atualmente é o maior magnetizador do mundo, magnetizador espírita. Ok? As obras de Jacó, desde as obras primeiras até as obras que são as últimas de Jacó. Inclusive, tem essa obra aqui que é uma obra a mais completa dele, que é O Magnetismo Humano, ou Magnetismo Humano. Tá? Essa obra aqui é excelente. Depois eu vou passar as informações para vocês. E temos a novidade, né? Que vai ser lançado também o livro pelo Projeto Espírita Religar, que é Do Passe Espírita ao Tratamento Magnético. Então, se Deus quiser, junho agora já vai sair, e se Deus quiser, o pessoal daqui de Belo Horizonte vai poder fazer o lançamento conosco. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeira matéria, não tem como não começar por ele, né, gente? Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o grande profeta Isaías diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é aquele que a gente conhece pela narrativa dos evangelhos, que mais expressou misericórdia. Era aquele que as pessoas se aproximavam dele em busca de qualquer olhar, qualquer toque, qualquer gesto que fosse para minimizar os sofrimentos, diminuir as suas dores, curar suas enfermidades e, de alguma forma, o indivíduo se libertar. Então, Jesus também é aquele que ele traz como o seu roteiro evangélico, né? Porque, na verdade, o evangelho é o evangelho de Deus revelado por Jesus, que é o porta-voz. Então, é como se a gente estivesse lendo o evangelho de Deus, as leis divinas em Jesus. E Jesus não contenta em só fazer, em só expressar misericórdia, expressar amor. Ele vira para a gente e nos incentiva também a nos dizer, quando nos diz assim: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiseres. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade dos anos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. E aí, o bacana é que ele vira e dá para a gente também um roteiro, um caminho de misericórdia, porque ele fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai demônios, ressuscitai os mortos, dai de graça o que gratuitamente recebestes. Então, Jesus é aquele que mais incentiva os seus discípulos que não deixem a condição de discípulos, mas dê um passo além para a condição do apóstolo. Porque ser discípulo é aprender sempre com Jesus. E ser apóstolo é trabalhar com Jesus. Mas eu acho que todos vocês que estão aqui têm essa, vamos dizer, essa vontade, esse sentimento de querer colaborar com a Seara, de querer colaborar com a instituição espírita, acolhendo as pessoas, né, consolando as pessoas, revitalizando as pessoas, renovando as esperanças. E aí a gente vai ver que o passe magnético é um recurso preciosíssimo nesse sentido, né? Porque oferece para a gente uma oportunidade grandiosa de tarefa, de trabalho. E aí, Jesus, só para nós termos uma ideia, as curas de Jesus, aqui, ó, são 26 curas, onde ele especifica, onde a narrativa dos evangelistas
especificam. O que seria isso, especificam? Quando o evangelista traz os detalhes da cura. Só que, para além dessas 26 curas, diferentes umas das outras, os evangelistas também narraram para a gente que Jesus, ele, aqui nessas duas passagens aqui, ó, narrada por Mateus, Marcos, Lucas, nessa outra de baixo, Mateus e Marcos, mostra o quanto Jesus se compadecia daquelas pessoas que sofriam. E aí eles narram para a gente que, embora ele não entrou minuciosamente nas curas, nessas curas aqui especificamente, mas Jesus, sempre quando ele ia para determinados locais, as pessoas o buscavam. E Jesus, como aquele grande dispensador de vitalidade, de renovação, de refazimento, ele fazia imposição de mãos e curava. E às vezes nem necessário era a imposição das mãos. Lembrando que a cura se dá através do toque, se dá através do olhar, a cura se dá através da imposição de mãos, da manipulação de elementos. Então, os modos com que Jesus curou foram as mais diversas. Dentro das 26 curas de Jesus, nós temos a primeira cura, e aqui eu estou colocando em ordem cronológica, tá, gente? Jesus curou o filho de um oficial em Cafarnaum. Jesus expulsou o espírito maligno de um homem. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Jesus curou um homem leproso. A cura do servo do centurião. A cura do paralítico, que era o paralítico de Cafarnaum, trazido pelo telhado. Jesus curou a mão atrofiada de um homem no sábado, dentro do templo, vocês lembram? Jesus ressuscitou o filho de uma viúva dentre os mortos. O endemoniado de Gadara. Jesus cura a mulher com fluxo de sangue. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus cura 2 homens cegos. Jesus curou um homem mudo. Jesus cura um inválido no tanque de Betesda. Jesus cura a filha da mulher cirofenícia. Jesus cura um homem surdo e mudo. Jesus cura um homem cego em Betsaida. Jesus cura um cego de nascença. Jesus cura um menino possesso com espírito maligno. Jesus cura um endemoniado cego e mudo. A cura de uma mulher aleijada de 18 anos. Jesus cura um homem com hidropsia no sábado. Jesus cura os 10 leprosos a caminho de Jerusalém. Jesus ressuscita Lázaro entre os mortos em Betânia. Tá aqui como cura, tá, gente? Porque de fato foi uma cura. Mais para frente do curso, nós vamos entender e explorar isso melhor. Jesus restaura a visão de Bartimeu em Jericó. Jesus cura a orelha decepada de Malco. Essas são as 20. Deve ser porque as salas estão cheias, muito cheias. Ô, gente, mas vai depender também de como que vocês colocam, tá? Se tá no celular, fica difícil mesmo. Mas eu vou ler tudo que eu tô falando, tá, gente? Então, não precisa ficar preocupados, não. E depois eu vou mandar para vocês também esse material todo. Ok? Se estiver no computador, é só colocar aí para fixa os dois, que vai dar para vocês verem os dois. Eu entendi o que vocês querem dizer. Não está passando o slide, ficou fixo, né, num determinado local. Ô, gente, isso é por causa da rede, tá? Porque as salas estão pesadas. Eu não vou poder usar a apresentação, não. Vou tentar novamente aqui.
Vou tentar na sala da Suzana. Já estou compartilhando aí, você dá uma olhadinha, viu, Suzana, por favor? Veja se está passando, Suzana. Está passando? Beleza. Beleza. Voltou na sala 2. A sala da Viviane. E aí? Beleza. Agora eu já nem lembro o que eu estava falando. Ô, gente, por favor, não fique escrevendo no chat, não. Esquece o chat aí, por favor. Porque senão fica muito estímulo também aqui e ninguém vai prestar atenção. Pode ser assim, turma? Então, vamos lá. Retomando aqui. Gente, são 26 curas. Cada cura dessa, Jesus usa um método diferente para cada cura. Ele usa técnicas diferentes e modos diferentes. Tá? Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As circunstâncias são diferentes. As necessidades são diferentes. Se nós pegarmos 3 pessoas com o mesmo tipo de patologia, ainda assim haverá diferença, porque nós estamos falando de 3 seres humanos diferentes. O que importa é o doente e não a doença. Então, Jesus, o alvo dele é para a criatura humana. Por isso que nós vamos observar os evangelistas fazendo, às vezes, até introdução às curas, mostrando para a gente o contexto. Nós vamos entender que em magnetismo, isso é importante. É importante todo um contexto, toda uma preparação. E aí, nós vamos fazer uma reflexão breve, não dá para a gente aprofundar, mas nós vamos fazer uma reflexão breve de 3 passagens. Para a gente entender aqui, 3 passagens diferentes com técnicas diferentes. A primeira passagem, tá dando para ver uma das passagens aí, turma? Levanta só o dedo aí para eu ver. Não tá. Gente, não vai dar para eu compartilhar, tá? É bom que eu já não gosto mesmo de usar, né? Data show. Eu já não gosto mesmo de usar data show. Aí facilita a minha vida, que eu acho isso um porre, tal data show. Pronto. Muita ajuda quem não atrapalha. A Almira que fala isso, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Vamos lá, então. As curas, eu vou ler para vocês, tá? Ó. Jesus, suas curas e suas técnicas. Essa matéria é, inclusive, matéria de um seminário que eu faço, mostrando as várias técnicas que Jesus se utilizou. É sensacional. Porque Jesus, assim, de uma sabedoria, né, gente? Venhamos e convenhamos, o maior magnetizador da história, né? E ele, com aquela forma dele toda de ter uma percepção profunda das almas, ele usava as técnicas mediante a necessidade de cada um. Então, aqui o primeiro que nós vamos ver é a cura de um leproso. Cura de um leproso. Aí, o evangelista fala assim, essa passagem está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Mateus 8, 1 a 4. Vou passar depois para vocês, tá, gente? Pode ficar tranquilos. O que o evangelista fala? Ele fala assim, ó. Depois que Jesus desceu do monte, multidões o seguiam.
Olha que interessante. E eis que vindo um leproso, o adorava, dizendo: se quiseres, Senhor, podes tornar-me limpo. Ou, em outras traduções, podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. E aqui eu grifei o movimento que Jesus fez para curar especificamente esse homem que era um leproso. Eu grifei: estendendo a mão, tocou, dizendo. Aqui a gente vê um movimento, tá? Estendendo a mão, tocou, dizendo. Então, qual que é a atuação magnética de Jesus? Estende a mão, toca e fala. Jesus precisava disso? Não. Quantas curas à distância ele não fez? A cura da mulher, da filha, daquela mulher cirofenícia. A cura do centurião de Cafarnaum. Não foi necessário Jesus ir até o local. Então, nós podemos aplicar também o passe magnético ou fazer um tratamento magnético à distância? Claro que pode. O espírito está onde está o pensamento. Por que não? Do contrário, seríamos materialistas. Numa perspectiva, numa ideia de que o espírito está onde está o corpo. Não, o corpo é pouco para a gente. O espírito está onde está o pensamento. Então, esse movimento de Jesus revela para a gente uma ação magnética específica para esse indivíduo que estava momentaneamente leproso. Mais uma vez, ressaltando, o mais importante é a pessoa doente e não a doença. O motivo pelo qual cada pessoa cria uma enfermidade é diferente. A enfermidade pode ser a mesma, mas o motivo, a raiz, ela é diferente. E aí, passando para a próxima cura, que é o homem que tinha uma das mãos mirradas. Vocês lembram disso? Jesus estava no templo, na sinagoga. Então, ele vê um homem lá no cantinho. Ele vira para esse homem e fala: olha, venha para o meio. Vocês lembram? Esse homem vai para o meio, e aí ele tem uma ação, ele faz uma ação magnética com esse homem. Ele diz assim: estende a sua mão. Primeiro, olha que interessante. Ele tira o homem do fundinho lá da sinagoga e leva para o meio. E aí ele faz uma pergunta para os escribas, fariseus, doutores da lei que lá estavam. É lícito curar no sábado? Porque a ideia era não se curar no sábado. Não vou aprofundar nisso, que não é o alvo do nosso estudo. Mas quando ele chama aquele homem para sair do cantinho e para o meio, ele traz aquele homem para a evidência. E quando ele pede aquele homem para estender a mão, o homem vai estender a mão atrofiada, gente. Vocês entendem isso? Ele estende a mão atrofiada. E aí, quando ele estende a mão atrofiada, Jesus cura a mão daquele homem. Jesus não precisou, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 12, Jesus não precisou aplicar um dispersivo nele, uma imposição de mãos, pegar na mão dele, não. Foi só aquele movimento, sair do campo, ir para o meio e estender a mão. E a mão foi curada. Ah, mas então tem como a gente fazer isso através do passe magnético, do tratamento magnético? Tem como. Tem como. Vamos para a próxima. A próxima é:
A cura do cego de Betsaida. Eu adoro essa passagem, porque é uma passagem, uma cura muito instigante. Porque Jesus precisa, para curar aquele homem, de várias ações magnéticas. Quando eu falo ação magnética, tá claro para vocês o que eu estou querendo dizer? Tá claro? Sim ou não? Não é? Não tá claro? Jesus poderia curar só com a fala? Poderia. Quantos espíritos malévolos ele não retirou de um indivíduo? Quantos quadros obsessivos ele não acabou com os quadros obsessivos pela fala? Entende isso? Fala, ação magnética. Que existe um magnetismo na fala, existe um magnetismo no olhar, existe um magnetismo no toque, existe um magnetismo natural que a gente irradia. Nós vamos explorar isso. Qual que foi a ação magnética nessa passagem? Foi uma ação muito elaborada. Por quê? O evangelista Marcos diz assim, capítulo 8. Vieram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogavam-lhe que o tocasse. Segurando o cego pela mão, tirou da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse, vejo os homens como árvores que andam. Depois tornou Jesus a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e ele começou a ver e ficou de todo curado, de sorte que via distintamente todos os objetos. Jesus o despediu para sua casa, dizendo, vai para tua casa, mas não entres na aldeia. Quais que foram as ações magnéticas de Jesus? Tomar o cego pela mão, tirar o cego da aldeia, cuspir nos olhos do cego, impor as mãos e perguntar, você vê alguma coisa? Vamos enumerar. Toma o cego pela mão, tira o cego da aldeia, cospe nos olhos do cego, impõe as mãos e pergunta. 5. Pergunto eu, qual que foi a ação para a cura da mulher hemorroíça? Qual que seria a ação de Jesus para a cura da mulher hemorroíça? Pode escrever no chat, é uma pergunta. Quem quiser pode escrever no chat, quem quiser arriscar aí. Vamos fazer um bingo magnético. Não é bingo, não, é leilão, né? Leilão magnético. Qual foi a ação que Jesus se utilizou na cura da mulher hemorroíça? Considerando que vocês entendem bastante de evangelho. Ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Retirada de fluido. Saiu dele ao toque dela. Deixa eu ver o que mais aqui. Nada a declarar na sala da Suzana. A fé dela, virtude. Gente, veja bem, a minha pergunta foi, qual foi a ação de Jesus? Qual foi a ação de Jesus? O amor. Jesus falou que de mim saiu virtude. Ela que buscou a ação. Deixa eu ver quem que falou isso aqui. Jaqueline. Jaqueline falou, ela buscou essa ação de buscar o fluido. Olha, Jesus não fez nenhuma ação. Não precisou Jesus manifestar nenhuma ação para cura. Foi ela que sabia-se, reconhecia-se doente,
Já tinha gastado tudo que tinha. Ouve falar de Jesus, vai ouvir Jesus. E pensa assim, se eu tocar só nas vestes dele, desculpa, vou ser curada. Inteligente, sim ou não? Ele é todo amor. Ele é fonte de misericórdia. Ele está curando todo mundo por aí. Se eu tocar nas vestes dele, se ele é todo amor, eu vou ser curada. Não precisou de nenhuma ação de Jesus. Vira Kardec na obra A Gênese e diz, no item chamado A Superioridade da Natureza de Jesus. Ele fala sobre a qualidade dos fluidos de Jesus. Ele dizia, a condição de Jesus, condição espiritual, lhe dava um imenso poder magnético, secundado por um desejo incessante de fazer o bem. Perceberam? Veja bem, ele era a fonte da misericórdia. A qualidade dos fluidos de Jesus lhe dava um imenso poder magnético, secundado por um desejo incessante de fazer o bem. Ele já vivia num estado que era um desejo incessante de fazer o bem. Ela olha para ele e fala, ele é todo amor. E a fé dela foi força atrativa. A ponto dele sentir o toque nele, que na verdade ela que tocou ele. Ele sente e pergunta, quem me tocou? E os discípulos dizem, Senhor, mas a multidão te aperta. Era uma multidão. E ele diz, não, alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu virtude. De virtus. Por que Jesus não falou assim, que de mim saiu fluido vital? Porque de mim saiu fluidos espirituais curadores. Está aí o ensino. O fluido por si não tem qualidade própria. É o espírito que dá qualidade ao fluido. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Isso é maravilhoso, gente. Então, eu não posso desprezar que em determinados momentos Jesus usa uma técnica específica. Usa para um, usa para outro, usa para outro. Ah, mas não é só dar um passo dispersivo. Não, mas aí você está tratando que a criatura humana está em momentos diferentes. Uma pessoa está bem, às vezes ela está só com desconforto físico, já o outro está com um problemão, um problema grave de saúde. O passe vai ser o mesmo? Não vamos encaminhar essa pessoa para tirar um receituário mediúnico ou buscar um tratamento espiritual, um tratamento magnético? Então, é necessário que haja uma compreensão nesse sentido. Porque das 26 curas que eu mostrei para vocês aí, dentro da ordem cronológica dos evangelhos, nós vamos encontrar 26 curas narradas de forma diferente, e nenhuma igual. E aí a gente pergunta, mas por que esse homem precisava dessa ação dessa maneira? E aí eu pergunto o seguinte para vocês, vamos fazer uma análise. A pessoa vira e diz assim, eu tenho depressão. Vamos dar uma ideia. Pegar a depressão como exemplo. Tenho uma depressão. O transtorno é um padrão? Não. Não é um padrão. Existe a depressão suave, leve, a moderada e a grave.
existe a experiência quando o indivíduo está na crise, no estado depressivo e fora do estado depressivo. Ou seja, até dentro de um transtorno, quando a gente pega, você tem que saber qual que é o nível, qual que é a intensidade daquele incômodo na vida da pessoa. Porque isto também faz diferença no tratamento. Quando você vai num clínico geral, vai num psiquiatra, ele não vai fazer uma sondagem para saber qual a quantidade do medicamento que ele vai te receitar. E quanto mais desafiadora, quanto mais profunda as raízes daquele transtorno ou daquela patologia, é menor a quantidade de remédio ou maior de medicamento? Maior. Então, a gente tem que entender que o evangelho também traz para a gente essas especificidades que é importante que a gente traga para a nossa realidade. Entende? De alguma maneira, a gente tem que adequar isso nas instituições. Então, mencionei aqui 3 passagens. As Bíblias que eu uso como pesquisa e estudo são a Nova Bíblia dos Capuchinhos, Bíblia de Jerusalém, Bíblia dos Peregrinos, R.N. Champlin e João Ferreira de Almeida. Tá, gente? Fazer comparação em termos de expressão, de tradução, de movimento. Quando você vai fazer uma análise dessa, você tem que pegar várias traduções e comparar. Porque, às vezes, pode ser uma expressão utilizada por um tradutor que acaba lesando a ideia. Então, é importante fazer uma pesquisa com mais responsabilidade, para a gente seguir uma linha de raciocínio mais interessante, tá? Por isso que eu estou passando para vocês essas referências. Então, quem quiser aprofundar nas curas de Jesus, existe um cara bacana demais, que é o Cláudio Fajardo. O Cláudio Fajardo, ele é um pesquisador espírita dentro daquela metodologia do evangelho que é de estudo minucioso do evangelho de Jesus. E ele tem... Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Depois eu mostro para você semana que vem. Ele tem 2 livros que tratam sobre todas as curas de Jesus. Chama Jesus o Terapeuta. Volume 1 e volume 2. Então, ele não adentra no aspecto magnético, não, tá? Isso aí é até uma proposta, né, futura para um livro. Seria interessante fazer isso dentro de uma abordagem de magnetismo, de análise técnica. Mas ele explica as curas no sentido mais, vamos dizer, metafórico. É um livro muito bom, tá? Então, para quem quer aprofundar, segue essas 2 referências aí. O próximo item que a gente precisa refletir é o magnetismo dentro da história. E aí é bom a gente entender, às vezes a pessoa ouve muito nas instituições falando sobre passe, eu vou lá tomar um passe na casa espírita, olha, toma um passe lá que você vai ver que você vai ficar bem. De vez em quando é bom tomar um passe para dar fazer uma asepsia, dar uma limpada. Gente, assim, é super válido, sabe, a gente dá essas dicas para as pessoas que não conhecem, né, os benefícios das terapêuticas espíritas, como, por exemplo, a água magnetizada e o passe. Agora, é importante também saber o que é o passe. Saber como que surgiu essa ideia. Será que o passe foi criado por Kardec? Será que o termo passe é um termo utilizado pelo próprio Kardec? Isso tudo é bom a gente pensar, para a gente entender e até para a gente valorizar mais a questão do passe do tratamento magnético. Então, passe, o correto é a gente dizer passe magnético. Tá? Por quê? Porque o magnético, e aí a gente vai começar a entrar na história do magnetismo, que não é de agora, mas que remonta a milhares de anos.
a gente vai ver gregos e chineses tendo uma percepção sobre determinados elementos, como, por exemplo, a palavra magnetismo vem de magnetita. Então, é importante a gente lembrar, mas magnetita, sim, aquele mineral, né, que eles analisaram, que eles estudaram, que através desse componente, a gente teve um avanço gigantesco, e é gigantesco mesmo, em vários campos da ciência. Por exemplo, a bússola, ela foi criada partindo da magnetita. As gravações magnéticas, partindo também da magnetita. Separação mineral, catálise. E quem já fez tomografia aí vai lembrar da aplicação de contraste. Sabe quando você faz uma tomografia e eles falam com você que vai aplicar contraste, não é? Para facilitar o processo de detectar. Isso só é possível pelos estudos e pesquisas que fizeram desse componente chamado magnetita, que vem da palavra magnetismo. Então, se existe um elemento que irradia uma força magnética, e aí que vem a relação, porque se lá atrás, como eu mencionei aqui, nós vamos colocar há 500, 600 anos antes de Cristo, quando eles começaram a ter fazer pesquisas, né, a respeito do assunto, nós vamos ver o Mesmer também entendendo que, olha, não é só os minerais, não. O ser humano também irradia uma energia, uma força magnética, uma força vital. Então, se por um lado nós temos o magnetismo mineral, por outro lado, a gente tem o magnetismo que ele é animal. Um magnetismo que ele é humano. Então, tanto é correto chamar de magnetismo animal, quanto de magnetismo humano, tá? E do mesmo modo que a gente tem vários avanços partindo do magnetismo mineral, a gente tem o avanço também do ponto de vista da ciência, partindo da teoria de Mesmer, a gente vai ter vários benefícios e vários avanços também. Porque Mesmer foi o primeiro, mas ele não foi o único. Depois dele, nós temos Deleuze, temos Barão do Poté, temos La Fontaine, temos vários indivíduos que se dedicaram de uma forma intensa e contribuíram demais para o estudo, a prática, a pesquisa do magnetismo. E aí, tem um ponto importantíssimo aqui para a gente refletir, que é qual que é a relação que existe, então, entre o magnetismo e o espiritismo. O Mesmer, veja bem, a figura importantíssima, ele nasce em 1734. Vamos situar mais ou menos, aí faz as contas aí para vocês entenderem mais ou menos o período de Kardec e de Mesmer, tá? Porque, gente, a vida é maravilhosa, né, gente? As coisas acontecem de uma forma, dentro de uma organização da vida do grande governador, né, que sabe colocar cada peça no seu lugar. Kardec não veio antes de Mesmer. Inclusive, Kardec vai dizer que sem o magnetismo, como que existe espiritismo sem o magnetismo? E aí vocês vão entender. Mais para frente vocês vão entender. Olha que bacana isso. Então, o Mesmer viveu de 1734 até 1815. Quando ele morreu, 1815, quem lembra a data de aniversário de Kardec? 1800 e... Bora lá, turminha! Aqui a gente faz prova toda hora. Eu também sou reprovada num tanto, vocês podem ficar tranquilos, que tem hora que a minha cabeça funciona, não. Como diz, o importante é participar, eu não é? Né, Vilminha? Ô, gente, aniversário de Kardec, gente. Quem lembra aí? 1804, Antônio Silva, muito obrigada, Antônio, pela participação. 1804. Então, quantos anos que Kardec tinha quando o Mesmer desencarnou? Se ele morreu em 1815? 11 aninhos.
E o que o Kardec fez? O Kardec foi um magnetizador durante 35 anos da vida dele. O Kardec também foi um mesmerista. O Kardec também adentrou no universo do magnetismo. Ele mesmo conta isso, na semana que vem eu vou trazer para vocês, dentro da matéria específica, e no meu livro também eu falo muito sobre isso, palavras dele, todos os momentos que ele fala que ele foi magnetizador. Viu revistas espíritas, o tempo todo ele falou, para a gente ver o nosso professor, um ser de uma misericórdia infinita, já era magnetizador, já replicava o modelo de Jesus que curava através da imposição de mãos. Então, ele não era qualquer espírito, era um ser que amava a humanidade, que amava os seres humanos. E isso é maravilhoso, só agrega, né, para a gente, né? Então, se por um lado nós temos o Mesmer, veja bem, o Mesmer já era um gêniozinho de pequenininho, tá, gente? Ele era uma família muito pobre, de bastante dificuldade mesmo, e um indivíduo nobre da sociedade vê que ele era um autodidata, que ele aprende a ler e escrever sozinho, ele se desenvolvia, falou, vou investir nesse menino. Ô, gente, para a turma aí que é da psicanálise, da psicologia, que namora ou que é mesmerista, magnetizador, que namora com hipnotismo, só existe todas essas áreas por causa do Mesmer, tá? O Mesmer, embora ele foi ridicularizado na época dele, ele foi um indivíduo que ele abriu campo para várias ciências. Então, tem um pesquisador que inclusive é do livro que eu vou mandar para vocês. Acha esse livro para comprar, tá, gente? Mas vou mandar, não sei se vocês vão comprar, mas só para vocês irem adiantando a leitura e tal, vocês não perderem, não, porque essa obra, ela foi traduzida, assim, não tinha obra do Mesmer na época traduzida. E ele traduziu, assim, com muito esforço. Jacó também tem várias obras traduzidas, dos clássicos no magnetismo. Vou passar tudo para vocês. E aí, nessa obra, nessa obra do Mesmer, ele fala para a gente o seguinte, até a psicanálise, ela só é a psicanálise, ela só surge como uma ciência por causa do Mesmer, por causa do magnetismo. E aí ele fala de uma outra coisa também importantíssima, que é a homeopatia, que tem uma semelhança muito grande com o magnetismo. Então, são várias ciências, são várias teorias que partem da teoria de Mesmer. Então, se por um lado, dentro de uma análise que ela é do magnetismo mineral, se existe uma energia vital no universo, presente no corpo humano de alguns organismos vivos, grava esse termo aí, ó, que é energia vital. Esse é um termo importantíssimo. Quando a gente quer entender em profundidade passe magnético, a gente tem que estudar bastante essa energia vital. A plantinha tem energia vital? Tem, gente, demais. Lembra da curandeira? Quem já foi na curandeira aí quando era pequenininho? E quando foi mais velho? Antigamente tinha mais, hoje em dia tem pouco, né? Uma pena, que é uma sabedoria ancestral, que é a sabedoria dos povos originários, que é puro Brasil. Vamos levar, tá com mal olhado, vamos levar lá na benzedeira. Benzedeira ia lá no raminho de manjericão, ou de arruda. Mas por que não pega logo uma espada de São Jorge? Opa! Eu já fui benzedeira, sabia? Eu fui de candomblé durante 11 anos da minha vida. Com 15 eu já benzi o povo. Você não pega uma espada de São Jorge para benzer, não. Você pega as plantinhas específicas para extrair da plantinha a energia vital e além de você fazer uma asepsia na pessoa, você desvitaliza a planta e passa a vitalidade para a pessoa que está precisando da energia. E detalhe, uma coisa linda, nós nunca vamos ver
uma curandeira aplicando passe errado. Nunca. Quem já foi conhecer, ou já foi das religiões de matriz africana, quem já foi de Umbanda sabe que o preto velho sempre vai aplicar um passe de cima para baixo. A curandeira vai passar a ervinha de cima para baixo, que é o sentido correto do magnetismo. Nós nunca vamos ver uma curandeira aplicando um passe de baixo para cima. É sempre de cima para baixo. Ela vai pegar os elementos ali da natureza específicos, de acordo com a necessidade daquela pessoa. Então, é por isso que uma hora pega a ruda, depois pega lá um manjericão, aí você pode pegar um alecrim. Pois é, porque são componentes diferentes. São vitalidades diferentes. Isso é o povo originário. Isso é a sabedoria popular. Como diz Bezerra de Menezes, é a medicina dos pobres. Né? Que, inclusive, a gente tem que valorizar e tem que resgatar essa beleza. E aí tem uma coisa linda, que é o seguinte. O que o mestre vai pensar? Ele pensava assim, ó, se existe um elemento que é vital nos vegetais, existe também no ser humano. Ele percebeu por ele. Ele falou assim, que eu estava contando para vocês que alguém investiu nele, né? Que ele era um indivíduo muito pobre, e uma pessoa da alta classe da sociedade falou, não, esse menino é muito inteligente, eu vou investir nele. E aí pagou uma bolsa de estudo para ele estudar longe. E aí sabe o que aconteceu? Ele se tornou um médico maravilhoso. Um médico maravilhoso. E como ele tinha uma vontade imensa de curar, de auxiliar, porque a medicina da época, venhamos e convenhamos, mais matava do que curava o povo. Fazia sangria, morria, gente. O indivíduo já estava com a vitalidade lá embaixo, você fazia uma sangria no indivíduo. Você sabe dessa época da humanidade? Faça uma pesquisa e dá um Google, como se diz o outro. Faça uma pesquisa para vocês verem. E aí ele falou, não, esse negócio não está certo não, porque o povo está morrendo. E aí ele começou a observar a questão dessa transfusão. Então, lá nos meados do século XVIII, nós vamos ver o Mesmer fazendo experiências. Experiências com imposição de mãos, experiências com... que é de onde vem mais ou menos o termo passe, que é de passe, né? Que é de passar, né? Passe, não de passe no sentido escola de samba, passista de escola de samba, né? Que também tem o seu sentido de passar. Entende? Entende isso? Tem o seu sentido de passar. Ele via o seguinte, ele falou, olha, se eu concentro a energia, acontece uma coisa, se eu passo, se eu dou um passe, acontece outra. Então, o ser humano também tem uma energia vital, uma força vital que pode ser passada. Quando você está saudável, a pessoa está doente, quando você passa energia vital, essa pessoa recupera. E ele começou a fazer pesquisas, experiências com os pacientes dele. E aí ele cria a teoria do magnetismo, que ele é animal. Magnetismo humano ou magnetismo animal. E aí é bom a gente entender que quando fala de animal é ânima, né? Tá, gente? Ânima. E aí, a pessoa pergunta assim, ok, Rose, então, o Mesmer, ele foi o pioneiro nisso, ele foi um indivíduo que realmente ele abriu campo para toda uma pesquisa, uma teoria. Sim, embora o magnetismo ainda é considerado como pseudociência. Tá? Hoje em dia, existem algumas universidades que fazem pesquisas no campo da meditação, da oração, do passe magnético, porque antigamente não haviam elementos suficientes para você perceber uma alteração cerebral, para você fazer um check-up mais específico, como hoje em dia nós já temos condições de fazer, e inclusive provar cientificamente determinados encapsulamentos e curetagens de tumor feito pelo magnetismo. A ponto do médico olhar e falar, mas tem uma cirurgia que foi feita aqui. Que cirurgia é essa? E às vezes é uma cirurgia espiritual, às vezes é o passe, é um tratamento magnético, porque no tratamento magnético também se trata tumores. Então,
Hoje em dia, a pessoa vai passar por uma pesquisa. Conectam-se eletrodos em toda a cabeça, a pessoa entra em um estado de meditação, ou fica numa posição ajoelhada em prece, ou recebe um papo, e eles vão analisando as áreas do cérebro que vão se iluminando, que vão sendo ativadas. Hoje em dia a gente tem um campo para pesquisar, isso tem, que bom. Que bom que tem, porque isso vai resguardar ainda mais, vai dar mais base, subsídio para a gente, do ponto de vista científico e acadêmico. Quanto a gente, nós não precisamos ficar preocupados em provar, não. A gente tem que estudar e fazer o melhor que a gente pode. E deixar os acadêmicos fazerem a parte deles. Porque tem que ser um indivíduo com crítica. Tem que ser um indivíduo do ponto de vista da pesquisa, né? Que não é um apaixonado, mas que é um indivíduo que vai avaliar criticamente, vai empiricamente. Vocês conseguem perceber a diferença? Né? Então, mas se a gente tem comprovação? Temos comprovação, tá? Depois, a gente, no decorrer do nosso estudo, nós vamos conversar sobre isso. Agora, tem um ponto importante que eu já mencionei um pouco antes aqui na nossa conversa, que é a relação entre magnetismo e espiritismo. Vocês viram ali que Kardec estava com 8 anos, quando Mesmer desencarnou. O próprio Kardec, em Revista Espírita, fala que foi magnetizador durante 35 anos, nas obras da codificação, em vários momentos, ele faz pergunta de magnetismo, ele faz perguntas revelando domínio sobre o assunto, é uma coisa impressionante, o que só acrescenta para a gente. Então, olha que coisa fantástica, veja bem, olha o pensamento de Mesmer, vou ler na íntegra para vocês. O Mesmer começou a utilizar as técnicas, né, que eu falei para vocês, de concentração, de passe. Ele pensava assim, se a pessoa estava num desequilíbrio orgânico, alguma coisa relacionada à vitalidade estava faltando. Aquele desequilíbrio orgânico tinha relação com a vitalidade. Então, ele pensava, pode ser a falta da vitalidade. Ele começou a perceber que quando ele fazia esses passes, a energia vital saía dele e ia para a pessoa. A pessoa recobrava a vitalidade, melhorava o quadro de patologia de doença. Tá claro? Então, o que o Mesmer descobriu? A energia vital, que é a energia magnética. Que eles descobriram lá atrás, o ímã tem o quê? Uma força magnética. E o ser humano também tem uma força magnética. E aí tem uma fala do Mesmer, que é que eu ia citar na íntegra para vocês, que ele diz assim, tudo bem, que a magnetita é um excelente elemento magnético que atua sobre os corpos. Mas ele vira e fala, mas não existe nada que se compara, que é a ação de um ser humano sobre o outro ser humano. Sabe por quê? A ação de um ímã é relativa, o ser humano pensa. O ser humano dirige o fluido para uma questão específica que ele quer. Lembra das ações de Jesus? Entende? Lembra da mulher tocando nas vestes dele? Condução pelas vias da vontade, da inteligência. Então, ele fala o ser humano que mais pode atuar sobre o outro ser humano. E aí a gente vai entender cientificamente a fala de Jesus. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens. Lembra disso? Podereis fazer do que eu faço e muito mais se quiser, que é o trecho que eu já mencionei hoje. E você fala, agora eu entendi, isso é humano? É humano. Na cura do paralítico em Cafarnaum, Mateus Levi, lá no capítulo 8. 8 ou 9, hein? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Deixa eu conferir. Essa é a Bíblia que eu mais gosto, que é a Bíblia dos Capuchinhos. Nova Bíblia dos Capuchinhos. Lá em Mateus, deixa eu conferir que se é o 8 ou se é o 9. A gente vai ver o Mateus Levi registrando uma coisa tão linda, gente, mas tão linda. Que você fala, os evangelistas eram inspirados mesmo, né? Ele fala assim para nós, ó.
É 9, tá, gente? Cura de um paralítico de Cafarnaum. Esse paralítico foi aquele que estava todo mundo em cima de Jesus, ele estava na casa de Simão, e o paralítico, coitado, assim, queria chegar perto de Jesus, a multidão não deixava. E eles tiveram uma ideia. As 4 pessoas que levaram ele para Jesus tiveram uma ideia assim, ó, vamos atravessar ele pelo telhado da casa de Simão e passar ele por dentro da casa. Olha que sensacional. Isso é inteligência, não é? Olha a vontade de ajudar. Não, nós não vamos nos limitar por causa da multidão. Não, ele precisa de ajuda. Vamos lá, e movimentar a inteligência deles. Aí tem uma coisa linda, né? Que Jesus vai e cura aquele homem. E aí o bacana é que o evangelista Mateus fala assim, ao ver isso, depois da cura, que Jesus curou ele, né? Virou para ele e falou, olha, pega a tua cama, vai para a tua casa. Né? Vai, meu filho, curado, mas vai embasado na experiência que você teve no leito. Com as lições que você aprendeu, porque não é passar pela dor, é aprender com a dor. É diferente. E aí, depois que Jesus cura o homem, aí o evangelista Mateus fala assim, a multidão ficou admirada. E aí falou assim, ficou maravilhada e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Olha como que a gente não tem que ler o evangelho com o coração. Mateus não falou assim, e a multidão ficou maravilhada, glorificou a Deus que dera tal poder a Jesus. Vocês perceberam a sutileza? O Mateus fala que a multidão ficou maravilhada, deu glória a Deus que dera tal poder aos homens, aos seres humanos. Ah, então quer dizer que todo mundo pode curar? Pode. Qual notícia melhor que essa? Existe notícia melhor do que essa? Conta para mim aí. O que vocês acham? Existe ou não? Tem não, gente. Sério mesmo que pode? Pode. Condição humana. Tá? E aí, olha que bacana, né? O Mesmer teve essa ideia. O indivíduo tem vitalidade, energia vital, passa a energia vital para um outro que está precisando e cura. Olha o que Kardec perguntou para os espíritos superiores na questão 424 do Livro dos Espíritos. Pode-se, por meios de cuidados dispensados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e restituir à vida um ser que definitivamente estaria morto? O que o Kardec está perguntando? Existe algo que a gente possa fazer para uma pessoa que está prestes a morrer? Perceberam a pergunta? Sim. Pode-se, por meio de cuidados dispensados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e restituir à vida um ser que definitivamente poderia morrer? Estaria morto? Resposta: sem dúvida. Sem dúvida que você pode. Existe alguma coisa para você fazer. E todos os dias tem provas disso. Quem que tinha prova disso? Kardec, a humanidade, as pessoas que se dedicavam naquela ciência. Sim, sem dúvida. E todos os dias tem prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Eu imagino que o Mesmer, lá na erraticidade, deve ter falado isso. Entenderam? É um gênio, gente. É um gênio. É Mesmer, Deleuze e o tal do William Crookes. Geniais.
E aqui nós estamos vendo o espírito de verdade respondendo. Uma coisa que aqui é 1857. Quando foi que o Mesmer morreu mesmo? 1815. Não foi ninguém que contou, não. Ele foi pesquisando, é o espírito de pesquisa, de ciência. Ele via que funcionava. Entende? Olha que... Gente, nós vamos voltar nessa pergunta, porque aqui eu estou mostrando a relação do espiritismo com o magnetismo. Eu ainda não vou entrar nas matérias. Isso eu estou mostrando a relação delas. Então, quando ele fala que o magnetismo é um motivo pelo qual várias pessoas que poderiam morrer não morrem, porque o magnetismo restitui ao corpo fluido vital, ele está mostrando que existe uma causa da morte. Tirando, por exemplo, acidente, suicídio. Quando a pessoa está doente, ou a pessoa está velhinha, o que vai acontecendo? Pega um menino de 3 anos ou 4 e pega um senhor, uma senhora de 100 anos. Quem que está pura vitalidade? Só da gente olhar, a gente cansa de ver o menino andando para lá, andando para cá. A vitalidade está lá, ó. Lá no topo, você olha e você fala, meu Deus, meu sonho é acordar segunda-feira desse jeito, nessa vitalidade. Não é? Muita energia, está no começo da jornada. Entendeu? E o idosinho lá, o idosinho já está, a bateria está começando a acabar. Por causa da morte do idosinho que desencarna assim, carência de fluido vital. Falta de fluido vital. Ah, mas então se a gente colocar bastante fluido nele, não vai desencarnar? Não, vai desencarnar. Graças a Deus. Porque a desencarnação é bênção. Entende? Agora vai desencarnar na hora que tem que desencarnar. Tá? Aí que entra o nosso papel, né, de cuidar uns dos outros. Então, essa foi a questão do Livro dos Espíritos, 424. Não estou explicando ainda não, vou explicar depois uma coisinha por coisinha. Próximo item, questão 555 de O Livro dos Espíritos. 555. Que sentido se deve dar ao qualitativo feiticeiro? Que sentido se deve dar ao qualitativo feiticeiro? Resposta. Os que chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado, muitas vezes, por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? Então, veja bem uma coisa aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Aqui ele fala da força magnética e da dupla vista. Que, às vezes, pelas pessoas não compreenderem, esses dois componentes, que é o magnetismo e a dupla vista, é colocado como algo sobrenatural. Pergunto eu, curar é sobrenatural? A dupla vista é sobrenatural? A mediunidade é sobrenatural? Não. O que é o espiritismo? É a revelação, a terceira fase da revelação divina. Revelação de leis até então desconhecidas. Aí, no livro que é o Espiritismo, que inclusive nós estamos estudando às segundas-feiras de forma virtual, o companheiro vira para Kardec e fala assim, você está falando aí que o Espiritismo não derroga as leis da natureza?
Uma mesa suspensa no ar é uma derrogação da lei. De qual lei? Lei da? Vamos ver se vocês estão afiados aí, prestando atenção no que eu estou falando. Uma mesa suspensa no ar é contrária à lei da gravidade. Eu leio lábios, tá, gente? A gente está citando. Aí Kardec fala assim, contrário à lei da gravidade. Mas será que nós conhecemos todas as leis? Perguntou para ele. Lei da gravidade, mas a gente conhece todas? Existe uma outra lei que permitia que a mesa ficasse num pé só, que a mesa se movesse, que a mesa respondesse pergunta. Falou com ele, meu amigo, a gente não conhece tudo da vida, não. O Kardec é um ser, é um gênio, né? É um anjo do Cristo, é um apóstolo de renovação humana. Mas se fosse eu dizendo, eu ia falar com ele assim, ó, vamos baixar a bola e ser bem humilde, que a gente não conhece quase nada das leis, não. Baixa a bola, camarada. Baixa a bola. Nós estamos começando a entender a vida agora. Agora. Então, é necessário flexibilidade para não dizer concordo, não concordo, tá certo, tá errado. Entende? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o magnetismo, que curar alguém, está na lei. Isso é da lei. A dupla vista, o tato magnético, no encapsulamento de um tumor, assim como é possível um transplante de coração. Aí eu pergunto, gente, um transplante de coração. Já pensaram nisso? Tudo isso é da lei, porque a lei é de misericórdia, não é de punição. Percebe? Jesus, que era o puro, que poderia ter, assim, feito discurso ou sermão individual para cada um. Para falar, você está doente aqui, mas deixa eu te lembrar aqui do seu passado. Ele não fez, porque o nosso lugar não é esse. Nosso lugar não é de juiz. Para isso existe a lei. Para isso existe a consciência. O nosso lugar é de irmão. É amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebe? Então, toda essa maravilha que é uma mediunidade cura, que é o magnetismo, que é o tato magnético, que é a dupla vista, isso está na lei da natureza. Isso é da lei da natureza. Isso é lei natural. E aí o Kardec comenta assim, nessa questão 555. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, e que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, o que é que o Kardec está dizendo aqui? Está dizendo que o espiritismo e o magnetismo é uma única ciência. Sério, pega o livro dos Espíritos e abre na 555 e leia o comentário do professor Allan Kardec. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Por isso que ninguém vai chegar lá na SEAC, que é a Sociedade Espírita Allan Kardec, a instituição que eu faço parte, e vai ver os magnetizadores lá vaidosos. Porque está curando gente com depressão, porque está curando gente com câncer, porque está curando lá paciente, está minimizando, minorando as crises de uma pessoa, uma criança com TEA.
espectro autista, uma pessoa com crise de ansiedade. Ninguém vai chegar lá e ver magnetizador vaidoso. Por quê? Porque o que a Helena faz, o Antônio Carlos faz, o Alair faz, o Rodrigo, que está aqui, faz também. Estou vendo a turminha toda aqui. Qualquer um pode fazer. E por isso que nós estamos aqui. Porque se eu faço, eu posso ensinar vocês a fazerem. Do mesmo jeito que Jacó me ensinou. Do mesmo jeito que a gente aprende com a Ana Vargas. Entende? E aprende com muitos outros. Você ensinar para uma mãe que tem um filho autista, aplicar um passe magnético dele para não ter crise. Você vê seu filho com crise de ansiedade, igual nós recebemos recentemente lá. Uma criança que meu olho encheu de vontade de chorar. Um menininho pequeno com crise de ansiedade. Uma criança. Entende? E você, cada sessão, você vê o menininho, já está dormindo. Primeira sessão de magnetismo, o irmão que tem TEA, a mãe virou e falou, uma sessão de magnetismo, começou a dormir. O menino tinha insônia. Um menino de 12 anos. E o irmão menor com crise de ansiedade. É de partir o coração. Mas por que não cabe nenhum tipo de vaidade? Porque o que eu posso fazer, eu posso ensinar, todo mundo pode aprender. E o benefício vai passando, a gente ajuda um aqui, a gente ajuda um ali. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu quero que vocês levantem a mão. Quem numa hora dessa já não tiver dormido, né? Porque 1h34 de curso, a metade já dormiu. Por isso que de vez em quando eu dou umas gritadas. Baixa uma pastora em mim aqui, é só para acordar vocês, é uma técnica que a gente usa. Vou perguntar para vocês uma coisa aqui, das 3 salas. Aí vocês levantam a mãozinha virtual aí, ó. Mãozinha virtual. Quem de vocês conhece alguém, ou é da família, que tem depressão aí? Levanta a mão. Ixi, Maria, hein? Tem uma turma que está dormindo mesmo. Estou vendo aqui. Gente de Deus. Só uma análise aqui, ó. Gente, são pouquíssimas as pessoas que não conhecem. Vale mais a pena contar quem não conhece do que quem conhece. Quase assim, a maioria esmagadora. Se eu falar com vocês assim, olha, e se eu ensinar para você uma técnica, você pega esse familiar seu, esse amigo, esse vizinho, esse filho, essa mãe, eu vou te ensinar uma técnica, e se a pessoa tiver abertura, que Jesus não arromba a porta não, tá? Se a pessoa tiver abertura para isso, se a pessoa quiser, pode baixar as mãozinhas, tá, gente? Obrigada pela participação. Falar com vocês assim, se eu ensinar para vocês uma técnica de magnetismo, para vocês auxiliarem na melhora, ou curar, ou até curar a depressão, vocês iam querer sim ou não? Rose, mas é uma pessoa que eu conheço, tá? Então pensa se fosse sua mãe, pensa se fosse seu filho. Familiar da gente sofrendo, a vontade da gente é estar no lugar da pessoa. O nome disso é compaixão, o nome disso é misericórdia. Então, quando eu falo da depressão aqui, é que todos nós conhecemos pessoas com depressão. Rose, mas sério, existe... Não, a própria pessoa não pode aplicar na própria pessoa, não. Tem que ter uma outra. Viu? Quem fez a pergunta aí, vamos supor, se eu tenho depressão, posso aplicar em mim mesmo? Não. Tem que ser uma pessoa que saiba para fazer a aplicação. Tá bom? Ou se for de Belo Horizonte, vai lá para a SEAC. A gente tem um tratamento magnético lá, né? Gente, eu poderia, assim,
trazer vários relatos para vocês de paciente que chegou lá na SEAC, só para vocês entenderem, porque a gente vai ter uma matéria, que é a última, que eu vou passar para vocês a técnica de depressão. Vou passar para vocês a técnica, explicar tudo certinho, o que pode fazer, o que não deve de jeito nenhum fazer. Todas as técnicas que a gente passar vai ser gravadas em vídeo. Vocês vão ter isso pro resto da vida, vai ficar no YouTube, vocês consultarem quantas vezes vocês quiserem. E para vocês verem na prática o que eu vou dizer para vocês agora. Eu vou pegar um paciente só, nosso. A SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, a instituição que eu faço parte, a qual eu já mencionei, ela foi criada, ela foi fundada para ser uma instituição espírita, ou seja, que a gente estuda espiritismo, é claro, mas para ser um espaço de tratamento magnético, um espaço de estudo, pesquisa e tratamento magnético. Ou seja, nós somos magnetizadores espíritas. Que existe o mesmerista, né? Que é o profissional, que é o magnetizador. A gente é magnetizador espírita. O que significa? Dai de graça o que gratuitamente recebeste. Todo tratamento é gratuito, por aí vai. Desde que a SEAC foi fundada, isso há 1 ano, hoje é que dia? Ela foi fundada em 26 de março de 2023, então tem 1 ano e 2 mesinhos aí, 1 mesinho. Desde quando ela foi fundada, que nós iniciamos o tratamento magnético, tem um paciente lá, que ele chegou, o menino não dormia, ele nem para a escola ele estava indo mais, ele chegou lá, ele não olhava para ninguém, o estágio de depressão dele era absurda. Ideação suicida era assim, ó. E quantas vezes, aí a mãe falou, olha, ele não conversa com mais ninguém, as crianças brincam com ele, ele não tem a menor coisa, ele sai, tá um indivíduo cada vez mais fechado, tá vegetando. E ideação suicida, um pensamento fixo. Várias vezes a mãe, as irmãs, acordavam de madrugada, chegava na sala, ele acordado, não conseguia pregar o olho. Vocês já ficaram um dia acordado, noite toda? No outro dia a gente fica como? Quase um satanás, não é? De nervoso. A gente fica um desgaste em pessoa. Imagina você ficar 2 noites sem dormir, 3, 4. O que vocês acham que esse menino estava, esse adolescente? Quase uma criança. Magro, pele e osso. Hoje lá a gente costuma brincar. Ele chega, ele estende a mão, ele sorri, ele conversa. Hoje em dia a mãe dá graças a Deus, o menino está conversando com um amigo. Ele não tinha amigo, ele não conversava. Diz que teve um dia que chegou atrasado depois da aula, ficou sentado com um amigo conversando. Entendeu? O menino está vivo, está vital. A família fala, ele está outro. Fazendo tratamento de magnetismo. Agora, uma disciplina em pessoa. A mãe vai e leva o priminho dele também, que tem teia, que foi outro que chegou lá também, um menininho de 7 anos, que pulou na frente de um carro para se matar. Só para vocês terem noção da gravidade. Depois que ele começou a ser atendido, nunca mais ele teve crise. E detalhe, você tem ideia, quem conhece uma criança com TEA, sabe, agitação, incômodo, dificuldade, ele fica do começo do tratamento ao final. Hoje em dia eu já levo ele de cavalinho, eu já pego nele, já brinco com ele, faço cosquinha, já brinco com ele. O menino tá outro. Se isso não é a bênção de Deus, eu não sei o que é. A gente pode aprender isso? Vocês não podem, não, vocês devem. Não pode, não. Vocês devem. Sabe, é de encher o olho d'água. Você vê a última menininha que chegou lá, 13 anos, tentou suicídio 7 vezes. Está sendo tratada lá.
Entende? Já foi para tudo quanto é lugar, não resolveu. Falei, traz para cá. Traz. Depois do passe, eu fico mal. O Antônio Carlos que foi, aplicou o passe nela. Aplicou o passe nele lá ontem, nela. Eu falei com ele, 70 dispersivo. Cada técnica, em cada centro de força. Incluindo desobsessão. Incluindo depressão. Água magnetizada. E é 30, 40 minutos, 1 hora. Que a gente fica numa pessoa. Só da pessoa sentir que está sendo acolhida, que está ficando deitada 30 minutos numa maca sendo acolhida, já é uma bênção. Uma pessoa que não vê esperança na vida? Entende? Uma pessoa que vê a morte como solução, isso é uma bênção. Imagina o peso que não sai da pessoa depois que você aplica um passe na pessoa. Ah, mas você está falando isso aí não é o passe que a gente vê na casa espírita. Porque o passe que a gente vê na casa espírita é adaptado para uma realidade que está acontecendo na reunião pública e tem um passe, é um passe curtinho. Tem os seus benefícios, tem o auxílio, tem o amparo espiritual, mas o tratamento magnético, ele é mais longo, ele é regular, ele é metódico. Você faz o anamnese antes, entende? Quando você vai aplicar um passe na casa espírita, a pessoa vai, ou quando você vai tomar um passe na casa espírita, as pessoas estão lá na cabine, você entra, você senta, a pessoa impõe as mãos e aplica o passe. É um passo uniforme, é um passo unificado, por uma necessidade mais abrangente. A gente pode também, além desse passo na instituição espírita, aprender técnicas específicas para tratar os transtornos e as patologias específicas. Então, na parte um pouco mais para frente, eu vou falar para vocês, você está com um filhinho, um irmãozinho, um sobrinho com dor de garganta? Você vai aprender a curar essa dor de garganta, com técnicas específicas, nesse curso, não é o 2, não, o módulo 2, não. O 2 é mais aprofundado. Mas nesse já vai aprender dispersivos para dor de cabeça, arrastamento de dor. Não dá para a gente tratar tudo. A desobsessão, eu faço questão de passar a desobsessão para vocês. Tratamento magnético, entende? Você fica ali 20, 30 minutos. Então, qual que é a diferença do passe espírita para o tratamento magnético? O passe, a pessoa senta, você não sabe o que a pessoa tem, né? Gente, eu não estou falando se está certo ou está errado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando que são situações diferentes. O passe é uma bênção. Você vai, toma um passe, é uma bênção. Mas quando você vai fazer um tratamento magnético, você tem que fazer uma anamnese antes. Você tem que sondar. Depois eu vou trazer para vocês nossa ficha para contar para vocês o que a gente pergunta. A pessoa vai dizer, olha, eu estou com um problema, um cálculo renal, eu estou com um problema de coluna. Gente, magnetismo para problema de coluna é uma bênção. É literalmente a cura das paralisias aí mencionadas no Evangelho. É uma coisa impressionante. Entende? Para isso, tem que saber o que a pessoa tem para você adequar o tratamento. No livro, o bom do livro é o seguinte, esse livro do passe magnético, do passe espírita ao tratamento magnético, ele vai ter tudo do zero. Começando do básico, que esse vai ser em volumes, né? Começando do básico até as questões mais complexas. Então, assim, vamos tratar uma dor de garganta. Aí, está explicando no livro por que a garganta inflama, né? Eu vou atuar na garganta ou eu vou atuar no centro de força laríngeo? E aí nós vamos explicar a diferença de uma coisa e de outra. Entendeu? Vai fazer a técnica assim, 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 com as imagens no livro. Do livro você pode ir no YouTube, vai ter a técnica relacionada com aquele item específico. Isso é para ninguém ter desculpa. Assim, não está difícil. Não vai estar difícil, eu garanto para vocês. Que não fique difícil. E para que isso? Para que a gente possa utilizar o tratamento magnético, assim como a gente usa o passe magnético. Que é uma bênção, é
é uma bênção, né? Então, a gente vai colocar isso de uma forma mais tranquila. Daniela, coloca sua pergunta no chat, por gentileza. Nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Pergunta o Emmanuel, no livro Consolador, questão de número 98. Nos processos de cura, como devemos entender o passe? Que pergunta é essa que fizeram ao Emmanuel, gente? Nos processos de cura, como é que devemos entender o passe? Então, passe cura? Hã? Olha a inveja que eu vou fazer vocês aqui agora, ó. Viram? Café. Passe cura ou não cura? Cura. Então, por que a gente não cura no passe? Aí vocês têm que falar comigo assim, não curava, Rose, porque agora, a partir de agora, nós vamos aprender a curar. É ou não é? Tô com vontade de tomar meu cafezinho aí, né, Dora? Ô, gente, pessoal que levantou a mão aí, se quiser fazer pergunta no chat, viu? Hoje nós vamos ficar aqui no curso até meia-noite. Tô brincando. Vamos não. Daqui a pouco nós estamos acabando. Nenhuma pergunta na sala 3. Não, mas nós vamos aumentar essa fé aí, viu, Maria do Socorro? Nós vamos aumentar a nossa fé. Viu? Que a gente vê na prática, que é fé raciocinada, e a gente vê na prática que funciona. E um vai dando a mão para o outro, vai ajudando o outro, vai trocando ideia, e por aí vai. Quem tem depressão mesmo leve pode aplicar magnetismo? Infelizmente não, porque precisa tratar primeiro, recuperar a vitalidade e para aplicar o passo, porque a depressão é falta de vitalidade. Então, você sai de uma depressão leve e vai para uma grave. Porque se a depressão é carência de vitalidade, se eu vou doar fluido vital, eu estou precisando de fluido vital, o que acontece comigo? Eu agravo meu quadro. Excelente pergunta. Vamos voltar à cura aqui. Nos processos de cura, como devemos compreender o passe? E aí, o Emmanuel responde. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Então, o passe, ele é a transfusão da energia vital. Ah, mas o passe, ele pode ser misto? Ele pode ser com a energia vital do encarnado, da pessoa encarnada, e pode ser com o fluido dos espíritos? Pode. Os espíritos também nos ajudam. A gente vai ver depois com Kardec, como que é a organização com Kardec e com André Luiz. O André Luiz mostra um cenário para a gente, como que são as cabines de passe magnético. É dar aquele quentinho no coração. Quais os dias e horários da Religare atende? Religare não, SEAC, viu? É quarta-feira a partir das 19 horas e sábado a partir das 15h20. A SEAC. É o telefone do Religare, tá? 3183809264. Tem que... Não temos tratamento à distância, gente. Mas a Ana Paula vai aprender a aplicar magnetismo para aplicar na turma aí. Cadê a Ana Paula? Deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Viu, Ana Paula? SEAC está longe, mas agora nós vamos ter um tanto de magnetizador. A gente não consegue atender à distância, não, porque a gente tem um número muito grande de pacientes. E aí, realmente, quem acompanha nosso trabalho lá vê que a gente fica, assim, muito atolado mesmo. Então, ainda não dá. Tranquilo, gente, até aqui? Hoje foi só uma pincelada, mas agora vamos tratar aqui de uma questão importante. Todo mundo pode ser passista? Magnetizador espírita? Veja bem, todo mundo pode ser. Mas tem alguns requisitos que são básicos. Primeira coisa, ser espírita. Entende? O que é isso que eu estou falando, ser espírita? Conhecer Kardec, Jesus e Kardec em profundidade. Quando eu falo em profundidade, é porque precisa mesmo, tá, gente? Ah, nunca li o Livro dos Espíritos. Então, começa ontem a ler o Livro dos Espíritos.
Porque a gente só é espírita depois que a gente compreende o que de fato está inserido no livro dos espíritos. Assistir palestra não é ser espírita. Então, primeira coisa é ser espírita. Estudar a fonte. Ah, mas o expositor falou. Você tem que ouvir Kardec. E os espíritos superiores. Deixa os expositores falar a palavra. Vai estudar a fonte. Aí sim, desenvolver o seu raciocínio. Amadurecer. Entende? Enriquecer de conhecimento. Estudar regularmente o espiritismo. Isso, ou então participar das aulas de sexta-feira, que é estudo do livro dos espíritos. Nós começa às 19 horas. Muito bem, Carlos, isso mesmo. Obrigada pela lembrança. Vem estudar com a gente o livro dos espíritos sexta-feira, de 19 às 20h30. Então, tem que estudar regularmente o espiritismo. E aí tem uma questão que a nossa amiga colocou para a gente aqui sobre a fé. Tem que desenvolver uma fé vigorosa. A pessoa vai aplicar o magnetismo. Ah, eu vou fazer isso aqui, mas, né, Deus é que sabe. Quem sou eu? Ah, já ouviram o espírita falando isso? Quem sou eu para fazer isso? Ô, gente, é o contrário. Não passa vergonha, não. Quem sou eu para não fazer? Uai, tá tudo aí escritinho, ó. O Jacó dedicou a vida dele. Ah, mas não gosta de Jacó, mas as mães das pessoas que ele cura gostam dele. As pessoas que são curadas por ele gostam dele, amam. As pessoas que são curadas por mim gostam do Jacó. Porque quando a pessoa fala agradeça, faz uma prece para o meu professor, que é Jacó. As mães dos meninos autistas que são curados por ele gostam, amam Jacó. Então, tem gente que fala mal porque não sabe, não conhece. Vai conhecer lá, ó, Natal. Sai daqui, sai da sua casa, vai conhecer Natal. Parnamirim. Vai conhecer os 50 idosos que são cuidados pelo Jacó, porque ninguém sabe disso. Jacó tem um abrigo de idosos dentro do Leão, onde ele cuida de 50 idosos. Eu falo que os idosos não vão morrer nunca mais. Porque eles aplicam magnetismo toda segunda-feira. E os velhinhos estão com uma vitalidade melhor que a minha. Com carinho, com amor, sabe? Então, gente, a gente tem que ver o fruto. O fruto é bom, então a árvore é boa. Ou vai estudar Ana Vargas. O que a gente não pode deixar de estudar, vai estudar André Luiz. Por exemplo, eu prefiro, o livro é todo embasado em André Luiz, meu livro. Porque existe o magnetismo que ele é desconectado do espiritismo. Mas nós somos magnetizadores espíritas. Então, vamos usar André Luiz, que André Luiz ele é riquíssimo, né, de informações. Quando a gente desenvolve uma fé vigorosa, você fala, gente, é possível, é real, acontece. Então, eu vou ter fé em Deus, eu vou ter fé em mim também, fé humana, e vou ter fé nos bons espíritos, porque vai dar certo. E eu vou fazer até fulano melhorar. E se ele morrer? Se ele morrer, eu dei o melhor de mim. E ele vai morrer melhor. Isso é um fato. Estou atendendo um paciente que está em fase terminal. O que eu posso fazer para tirar a dor dele, eu faço. E eu vou na convicção. Então, no caso, foi lá comigo conhecer. Está com metástase, um câncer no ânus, na bacia, no reto, no cóccix. Chora de dor. Então, pelo menos, não vai morrer sozinho. Vai morrer com alguém que está orando junto com ele. Está fazendo prece, pedindo a Deus misericórdia. Entende isso? Tudo tem o seu lado positivo com o magnetismo. Tudo. Ah, não tem como curar o câncer? Tá, vamos eliminar a dor. Vamos dar qualidade de vida para ele. Ele falava, Rosa, não conseguia dormir a noite toda, porque eu sujava a cama toda, era um constrangimento, era uma situação difícil, porque ele está com sonda. Sabe? Ou seja, o que a gente pode fazer? Orar junto, pedir a Deus misericórdia, aplicar o magnetismo, todas as técnicas a gente sabe para ajudar. Desenvolver amor aos seres, isso aí eu sei que vocês têm. Mas não é só ser humano, não.
Se vocês gostarem de bichinho, eu vou gostar mais ainda de vocês. Tem que gostar de humanos e tem que gostar de bichinhos. Ah, mas tem que gostar. Eu não confio num ser humano que não gosta de bichinho, não. Tô falando sem brincadeira nenhuma. O desenvolvimento da compaixão é pelos seres vivos. Você vai impor as mãos para curar uma pessoa e não gosta de bicho? Que amor esquizofrênico é esse? Dá para entender, não, companheiro? Vamos desenvolver esse amor pelos seres. E o ranço, a vizinha, o ranço. Desenvolve amor pelo ranço. Faz prece pelo ranço. Coloca o nome do ranço no livro de radiação da casa espírita. No culto do lar, faz prece por ranço. Entendeu? Você tem ranço? Eu tenho aos montes, gente. Confiança nos bons espíritos. Tem que ter confiança nos bons espíritos? Tem que ter demais, gente. Mentalizar um Bezerra. Lembra do Bezerra? Um amor. Tirou aliança, deu a única coisa. Deu para a pessoa. Amor de Bezerra. Confiança nos bons espíritos. Buscar equilíbrio interior. Aí eu chego lá na SEAC para aplicar a magnetia, eu estou mais desequilibrado que o paciente. Resolve? Não. Tem jeito não. Aí eles vão falar, Rose, sua vez. E tá tudo certo também, tá? A gente também faz tratamento. Buscar equilíbrio interior, disposição fiel de servir aos semelhantes. O passista magnetizador tem que ser disciplinado. O que isso significa? Não pode faltar tarefa. Só se for uma coisa muito grave. Adoeceu, aí não dá. Aí vai para a tarefa para receber o tratamento. Mas, no mais, aquele paciente precisa de você. As pessoas que vão para a casa espírita precisam de você. Precisa ter disciplina. Espírito de serviço. E um outro ponto importante é a determinação e perseverança. Tem umas técnicas que a gente acha mais difícil, aí vamos treinar essa que a gente acha mais difícil, que não tem dificuldade. As áreas que a gente tem um pouco mais de dificuldade, desenvolver a dupla vista, ou o tato magnético, então vamos desenvolver isso mais. Vamos estudar, vamos treinar mais. E assim por diante. O que a gente não pode fazer é começar e parar. Assumir um compromisso consigo. Vou aprender esse negócio aí, que isso é bacana demais. Então, pega e estuda todo dia um pouquinho, assista às aulas. Tem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa. Muita aula do André Luiz, muita coisa boa. A FEB tem as apostilas de estudos da mediunidade, estudo aprofundado da doutrina espírita, estudo sistematizado, sempre tem André Luiz. Tem a Bíblia do Caminho, que você pode entrar na questão do passe, do magnetismo, da aura, dos centros vitais, você pode estudar muita coisa também. Entende isso? É pegar todo dia, mas ter perseverança. O que não dá é para parar, porque se parar, a pessoa estaciona enquanto magnetizador, enquanto passista. Gente, isso foi só a introdução do nosso estudo de hoje. Eu agradeço imensamente pela presença virtual. Virtual. Vocês não fizeram pergunta nenhuma. Se alguém tiver pergunta para fazer sobre isso que eu falei, porque, na verdade, eu nem comecei, né? Entrar nas matérias. Na próxima semana, a gente vai entrar. Já vou falar para vocês aqui qual que é a aula da semana que vem. A aula da semana que vem é Deus, Espírito e Matéria. Eu vou colocar no grupo, tá? Deus, Espírito e Matéria, constituição do ser humano, corpo mental, fluidos e perispírito. Então, a aula que vem está imperdível. É muita coisa boa para aprender. Eu agradeço imensamente vocês, viu? E agradeço em nome da equipe também, tá? A turminha do Religar tá toda aqui, ó. Viu, turminha? Agora nós vamos fazer nossa prece de agradecimento a Jesus. Que só da gente tem uma pergunta do Wilson. O Mimosken. Tem aí para cima, quando vamos tratar da pessoa através do passe, não sabendo exatamente o que ela tem,
estamos apenas amenizando o quadro momentâneo? Ó, que pergunta boa, excelente. Nós vamos ter uma matéria para tratar sobre isso, do alívio que o passe pode dar, mesmo aquele passe lá que é 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu vou apresentar para vocês uma técnica que é independente da doença da pessoa, do transtorno ou do desequilíbrio da pessoa, que seja de ordem espiritual ou físico, vai aliviar. Vou passar bonitinho, não só do ponto de vista da técnica, cada uma, como videozinho também. Viu, Wilson? Muito obrigada pela sua pergunta, tá? Pergunta muito boa. Ô, gente, é isso. Vamos fazer nossa prece de agradecimento? O nome do livro é Jesus Terapeuta, volume 1 e 2. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais.